Camila Bolognese. Ela é a nossa coordenadora diocesana da Pastoral da Educação. Desterro FM 106.5, mesa redonda, discute campanha da fraternidade. É a Camila Bolognese, é uma das nossas grandes líderes da educação em Apucarana e em toda a região. Está à frente da Pastoral da Educação. Camila, bom dia. Bom dia, Padre Paulinho, tudo bem? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Desterro e a Rádio Colorado. É um prazer, uma honra estar aí com vocês conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante da campanha da fraternidade desse ano. Fraternidade e Educação. Que é professora, que é mestre em História, né, Camila? Isso mesmo, fiz o mestrado em História, agora estou cursando o doutorado em História Política, né? E tenho trabalhado com esses temas relacionados à educação, ao ensino de história, já tem algum tempinho. Que bacana. Camila, você como atuante na educação formal, no dia a dia, mas também na educação informal, através dos trabalhos da pastoral, quais são hoje os principais desafios para que nós tenhamos uma educação de qualidade? E devem ser muitos, porque pela terceira vez a Igreja no Brasil coloca na pauta para discussão no Brasil inteiro o tema da campanha da fraternidade e a educação. Então, padre, e todos os ouvintes, né? Nós, quando falamos de educação, os desafios sempre vão estar presentes, né? Especialmente dentro da conjuntura histórica e política que existe no nosso país, né? Eu estava acompanhando os outros colegas que falaram com o senhor durante a manhã, e uma palavra que a gente ouve com bastante repetição, né? De forma bastante repetitiva, é a questão da desvalorização docente, né? Mas eu analiso que nos últimos anos, né, por volta de 2017, 2016 para cá, nós avançamos negativamente, né, da desvalorização para a criminalização da profissão do professor, né? Então, assim, o professor hoje ele é acusado de muitas coisas além de desvalorizado, o que eu acho que tem contribuído de maneira extremamente negativa, porque todos os problemas que nós estamos vivenciando na sociedade são problemas de conjuntura política, econômica, que não envolve só o nosso país, mas envolve o mundo todo. Nós vivemos aí uma revolução tecnológica na virada dos anos 2000 que transformou as relações humanas, e essas transformações elas foram definitivas na forma como o ser humano lida com o outro e consigo mesmo. Então a internet, as redes sociais, ela tem modificado esses relacionamentos, e de alguma forma, dentro do nosso país, o professor começou a ser culpabilizado, além de desvalorizado, por algumas situações que são demandas de sociedade, né? Então, por exemplo, a questão da violência, né? A violência, ela é estrutural no nosso país. A nossa sociedade, ela foi forjada numa estrutura de violência. Começa pelo processo de escravidão, genocídio das populações indígenas, e continua depois, durante toda a República, com relação à forma autoritária com que a nossa República foi imposta no nosso país, né? Nós temos aí a característica da proclamação da República ter acontecido por militares, né? A nossa primeira República foi uma república autoritária, com cunho ditatorial, de fechamento de congresso e tudo mais. Então nós não temos uma história de uma tradição democrática, a gente oscila entre períodos de autoritarismo e democracia. E nos últimos anos, nós temos um retorno desse autoritarismo, e os professores começaram a se tornar vítimas desse movimento, né, onde nós somos considerados aí seres a serem culpabilizados, como Sim. se os jovens e as mudanças que estivessem acontecendo, nós dentro da escola tivéssemos que dar conta de restaurar a moral e a idoneidade das crianças e dos adolescentes que vivem uma estrutura de violência em casa, na sociedade. Então não é só nós, né? Eu vejo que esse movimento de desvalorização avançou negativamente para a criminalização e autorizou o descaso por parte dos governos, porque hoje as autoridades, eu estava ouvindo o Hermes falar, hoje as nossas autoridades, elas têm mais tranquilidade em nos deixar sem determinadas demandas, deixar sem reposição de inflação, porque de certa forma somos considerados privilegiados dentro da nossa profissão, mas na verdade não há privilégio, né? Há salas de aula lotadas, estruturas defasadas. Eu trabalho numa escola que as salas são de madeira ainda,
a escola que eu tenho meu padrão, então é numa área de vulnerabilidade aqui da cidade de Apucarana. Eu tenho um segundo ano com 43 alunos, né, dentro de uma sala que cabe 30. Então nós sabemos que a realidade é bem diferente, mas de certa forma, essa estrutura de violência e de criminalização da profissão do professor, que foi bem característica da década de 60, 70, retornou na nossa atualidade e tem criado uma situação bastante complexa. Por isso que eu vejo, de certa forma, a CNBB apontando para essa necessidade de uma terceira vez falar de educação na campanha. Eu gostaria de saber o seguinte, tem esperança aí, Camila? Olha, eu vejo com muita esperança no sentido de que é necessário que a gente, enquanto educador, pense também que todos somos educadores. Não só o professor que está na escola, mas o pai, a mãe, os amigos, os tios, a igreja, a sociedade, né? A sociedade precisa educar na contramão desse movimento que vem vindo, né, de relações líquidas, de individualismo crescente, onde as pessoas pensam só em si mesmo, né? Então eu acredito que há esperança de nós movimentarmos uma sociedade onde haja mais amor fraterno, que eu acho que é o que tem faltado, né? Esse olhar o outro como um possível igual a si mesmo, esse exercício diário da empatia. A esperança está nisso, a esperança está no entendimento do outro como alguém que precisa ser enxergado na sua essência, na sua individualidade. E esse exercício de ensinar, de educar, tem que ser expandido para fora da escola, tem que acontecer também nas relações que nós temos dentro da igreja, fora da igreja, nos espaços sociais, em todas as áreas de atuação do cidadão, enquanto cidadão, né? Ensinar uma educação para a paz e não uma educação para a violência. E isso envolve toda a sociedade, né? Uma participação maior na escola, dos pais e da comunidade, que a comunidade acompanhe o que acontece dentro da escola, no sentido de ver as necessidades e as demandas e auxiliar os professores e toda a comunidade. Acho que isso é muito importante, né? Não só julgar, mas também estar ali acompanhando e apoiando. E a igreja fazendo isso, ela nos dá uma força muito grande. Camila, qual o seu apelo aí para que nós possamos fazer crescer a Pastoral da Educação? Então, Leslie, professora, bom dia, né? Que bom poder estar aqui falando com você também. Então, Padre Paulinho, eu acredito que a Pastoral de Educação, ela tem essa missão, né, de estar aí atendendo às necessidades dessa igreja em saída dentro da educação. Eu penso que nós podemos, enquanto pastoral, expandir esse projeto, esse trabalho. Nós ainda temos uma quantidade ainda pequena de pessoas, não conseguimos atingir todas as cidades da diocese, mas um plano e uma ideia é que a pastoral chegue em toda a diocese para criar um espaço de apoio, de cuidado entre profissionais de educação, entre pessoas que querem colaborar com o processo de educação da sociedade como um todo, né? Porque a educação precisa ser um projeto de sociedade e a pastoral da educação, ela nada mais é do que isso, do que levar esse amor e essa sabedoria com que Jesus ensinava, para a forma como a sociedade lida, como nós lidamos uns com os outros. Então, a Pastoral de Educação, ela tem esse desejo. Esse ano a gente fez uma campanha de doação de materiais escolares. A gente sabe que é a crise que nós estamos vivendo é uma medida paliativa, mas, na realidade, a Pastoral tem esse desejo de ser esse apoio psicológico, né, um apoio espiritual para aquelas pessoas envolvidas no projeto de educação e que precisam, né, estar aí sempre se relacionando, discutindo as suas demandas, conversando, orando, né, pedindo forças a Deus para estar nessa missão, porque a educação não deixa de ser uma missão. Então, a Pastoral de Educação tem esse desejo de agregar cada vez mais profissionais e pessoas que se identificam com a área para estarem aí atuando juntos nessa missão que é educar com sabedoria, né? Por meio do testemunho, por meio da fé, por meio da esperança. Então, esse é o objetivo, acho que, central da Pastoral de Educação. Obrigado, Camila Bolognese. Muito obrigada, Padre Paulinho. Parabéns pelo seu trabalho, viu?